Rolex é uma das marcas mais luxuosas do mundo. Valendo mais de 8 bilhões de dólares, a sua história começa há um século atrás e teve início com um adolescente órfão cuja herança foi roubada dele. Com nada além de sua forte determinação para superar seus desafios, ele fugiu de sua cidade natal e se mudou para outro país. Após alguns anos seguindo seu próprio caminho, ele decidiu seguir sua paixão e abrir um negócio de relógios. Mal sabia ele que esse negócio o levaria ao pioneirismo dos relógios modernos que usamos no pulso e que ele mudaria toda a sua indústria, criando um império bilionário. Hans Wilsdorf nasceu em Kulmbach, na Alemanha, no dia 22 de março de 1881. Filho de Johann e Anna Wilsdorf, ele era o segundo filho de 3 crianças e sua família tinha um negócio bem-sucedido que foi herdado de seu avô. Eles vendiam itens de ferro, tornando eles de classe média alta. Infelizmente, a mãe dele acabou adoecendo e morreu em 1892. E para piorar a situação, um ano depois seu pai morreu também, tornando Hans um órfão aos 12 anos. Agora, sob os cuidados dos irmãos de sua mãe, os seus tios, decidiram vender o negócio da família e usar parte do dinheiro para a sua educação, colocando os 3 órfãos em uma prestigiada escola chamada Ernestinum Coburg, na Bavária. Hans odiou essa decisão logo de cara e sentiu uma angústia. Enquanto ele vivia na nova cidade, sofreu bullying de outros meninos por conta de sua religião e por ser visto como um forasteiro. Para tomar o controle de sua infância difícil, ele decidiu abraçar os estudos. E à medida que ele envelhecia, entendia que apesar de não concordar com a decisão dos seus tios, seus estudos se tornaram um fator muito importante para o seu sucesso. Nossos tios não eram indiferentes com o nosso futuro. Apesar disso, a maneira como eles me tornaram autossuficiente desde cedo na vida me fez adquirir o hábito de cuidar dos meus bens. E olhando para trás, eu acredito que isso foi crucial para o meu sucesso. Hans gostava de ler livros e se tornou um aluno brilhante na escola. As matérias que ele mais se destacou foram matemática e línguas, onde ele aprendeu inglês e francês. Ele sempre foi muito curioso por viagens e sabia que aprender novas línguas seria muito útil para seu futuro profissional. Durante a escola, ele se tornou amigo de um menino suíço que contava histórias de sua cidade natal, em La Chaux-de-Fonds, localizado na Suíça, e famosa por sua história com a indústria dos relógios. Isso deixou Hans muito intrigado com esse lugar. Um dia, Hans se cansou de sua vida e deixou o internato na Alemanha para se mudar para Genebra, na Suíça, onde agora, com 19 anos, ele conseguiu um emprego como aprendiz em uma companhia internacional de exportação de pérolas. Essa companhia comprava pérolas de vários lugares, precificava elas e vendia para joalheiros. Logo, ele percebeu que aquela empresa não estava criando nada e ainda assim tinha grandes lucros. Então, ele mergulhou de cabeça para aprender suas estratégias de negócios. E vale ressaltar que ele estava ganhando um bom dinheiro para a sua idade. Um dia, Hans recebeu uma carta de seu amigo que estava lhe oferecendo emprego em uma empresa chamada Kuno Korten. Essa era uma das maiores empresas do segmento de relógios de luxo e exportava cerca de 1 milhão de francos suíços com seus relógios de bolso a cada ano. Além de produzir seus próprios relógios do zero, esta grande empresa era sediada em La Chaux-de-Fonds, o lugar que o deixou intrigado, apesar de que a empresa onde ele trabalhava ser mais benéfica para ele. A curiosidade pelo lugar e pela indústria dos relógios era mais forte. Então, em 1900, ele se mudou para La Chaux-de-Fonds e começou a trabalhar para essa empresa. Ele foi contratado como escriturário e correspondente em inglês. Graças à sua habilidade de ler e escrever em inglês que ele aprendeu na época da escola. E agora ele estava recebendo 80 francos suíços por mês. Ele também foi responsável por analisar centenas de relógios de bolso todos os dias, observando se eles eram precisos. Ele adquiriu um enorme conhecimento sobre a indústria dos relógios e aprendeu como os mais diversos tipos de relógios eram produzidos. No entanto, seu tempo estava acabando e ele precisou voltar para a Alemanha e servir o exército após passar 2 anos na Kuno Korten.
Após o serviço militar, agora com 22 anos, ele se mudou para Londres, na Inglaterra, para trabalhar em outra empresa de relógios de luxo. Lá, ele tinha um cargo mais importante e era responsável por aumentar as vendas da empresa. Durante os 2 anos que ele ficou lá, ele conseguiu uma grande carteira de clientes e pensou em criar sua própria marca de relógios e aproveitou toda a sua experiência para criar seu futuro negócio. Durante esse período, ele conheceu sua futura esposa, Florence Crotty. Um dia, Hans estava sentado ao lado de fora de sua casa com seu cunhado, que era bem mais velho, Alfred James David, e falou sobre a vida e seus planos para o futuro. Hans disse que se sentia muito confiante para abrir seu próprio negócio de relógios, mas ele só precisava de um capital inicial. Alfred tinha o dinheiro e sabia como Hans era apaixonado por relógios. Apesar de ser muito jovem, ele depositou sua confiança no seu cunhado e disse que ele estava pronto para investir seu dinheiro. Eles apertaram as mãos e em 1905 fundaram a Wilsdorf & Davies Limitada, que mais tarde se tornaria a Rolex. Eles fizeram uma parceria com uma empresa de relógios suíços chamada Eigler. Eles começaram a importar as peças da Suíça para a Inglaterra, colocando em caixas de relógios. Eles também abriram um escritório em Bienne, na Suíça. Logo depois, eles se especializaram na distribuição de relógios a preços acessíveis. Apesar de Hans ter uma obsessão por relógios, ele descobriu uma coisa desfavorável na indústria dos relógios de bolsos. Na época, relógios de pulso eram utilizados apenas por mulheres como joias e eram vistos com preconceito por não serem tão precisos nas horas. Esses relógios eram muito menores do que os relógios de bolso e consistiam em pequenos movimentos que faziam os ponteiros se desregularem. E isso tornava os relógios de bolso mais populares para a época, além de serem mais masculinos por conta do seu tamanho. Mas para Hans, ele achava inconveniente para o cotidiano. Ele achava incômodo por precisar puxar do bolso toda vez que ele queria ver as horas, especialmente quando as suas mãos estavam ocupadas. Até então, pensava-se que era quase impossível criar o relógio de pulso perfeito, que poderia mostrar as horas com precisão e ser utilizado no dia a dia. Minha opinião pessoal é que os relógios de bolso vão desaparecer completamente e que os relógios de pulso vieram para ficar. Hans previu que mais cedo ou mais tarde os relógios de pulso tomariam o lugar dos relógios de bolso. Obcecado em criar o relógio de pulso perfeito, ele passou um tempo viajando por toda a Europa e conversou com muitos relojoeiros para discutir sobre os pequenos detalhes dos relógios. Durante esse tempo, ele acabou lançando seus próprios relógios de pulso. Tudo isso no mesmo ano que ele fundou a empresa. A cada relógio de pulso que ele produzia, ele se esforçava para melhorar a qualidade, usando todo o conhecimento que ele adquiriu com os relojoeiros. Logo de cara, a empresa dele começou a crescer e em 1908 se tornou uma das maiores empresas de relógios da Inglaterra. Agora, Hans queria mudar o nome da empresa para algo mais sofisticado, cativante e fácil de pronunciar em qualquer língua. O nome precisava ser curto para caber no mostrador do relógio. Ele passou muito tempo combinando 5 letras do alfabeto até conseguir alguma coisa. Até que, finalmente, o Rolex nasceu. Imediatamente, ele soube que o nome era perfeito. E alguns dias depois, ele registrou o Rolex como a marca registrada da Wilsdorf & Davies Limitada. Em 1908, durante os próximos anos, o Rolex acabou se tornando conhecido por conta da alta qualidade dos relógios de pulso, e as pessoas ricas começaram a usar. Mas foi nesse mesmo período que a Primeira Guerra Mundial começou, e com isso, muitos relógios quebraram, e isso inclui empresas de relógios que lutaram para não falir. Mas esse não foi o caso da Rolex. Esse evento trágico só fez a empresa de Hans ficar maior por conta de seus confiáveis relógios de pulso. Muitos soldados receberam os relógios da Rolex, em vez de relógios de bolso, porque eram muito mais fáceis e seguros de usar, além de ajudá-los a coordenar melhor os ataques por conta da precisão nas horas. Com isso, a empresa cresceu tanto que eles já estavam empregando 60 funcionários em 1914. E eles abriram um grande escritório em Londres
para aumentar sua credibilidade. O Rolex foi classificado como um relógio de primeira classe, além de receber um certificado de precisão do London Skill Observatory. Isso tornou a Rolex uma das marcas de relógios mais confiáveis do mundo. Mas nem tudo era um mar de rosas para Hans. Em 1914, o governo britânico aplicou uma taxa de 33% para todas as empresas em atividades na Grã-Bretanha, que exportavam seus produtos para outros países. Isso virou uma grande preocupação para Hans. Então, ele mudou a sede da empresa de Londres para a Suíça, com a intenção de evitar essa taxa. Um outro motivo para essa mudança foi por conta da Guerra Mundial. As pessoas na Inglaterra começaram a odiar os alemães, e o nome Wilsdorf Hans claramente era alemão. E mesmo que ele tivesse registrado o nome de sua marca como Rolex, ele ainda usava Wilsdorf & Davies na Inglaterra, que era rejeitado pelos locais. Isso levou ele a mudar completamente o nome de sua empresa de Wilsdorf & Davies Limitada para Rolex Watch Corporation Limitada em 1915. E em alguns anos depois, Hans também registrou o famoso logotipo da marca Rolex, aquele com a coroa de 5 estrelas que passou a ser usado nos mostradores dos seus relógios. Em 1919, a Rolex mudou sua sede de Bienne para Genebra, onde está localizada até hoje. E desde então, a fábrica colocou todas as forças na fabricação dos movimentos dos relógios e os transportavam para Genebra, onde eles observavam com muito cuidado se os movimentos estavam precisos e ajustavam se fosse necessário, produzindo assim relógios estilosos e com uma qualidade fora do comum. Foi em Genebra que Hans e sua equipe melhoraram e inovaram o relógio de pulso. Nós devemos ter sucesso em produzir a caixa do relógio tão apertada que nem danos por areia, água, calor e frio serão capazes de parar seus movimentos. Somente assim, a precisão do Rolex será garantida. A sua paciência e determinação valeram a pena e valeu muito tempo. Em 1926, a Rolex lançou seu novo modelo que mudaria para sempre a indústria de relógios, o Rolex Oyster, o primeiro relógio de pulso à prova d'água da história. Esse novo modelo foi selado com uma caixa super apertada, que protegia os pequenos movimentos internos, tornando o relógio à prova d'água. Hans soube na hora que isso era revolucionário e que as pessoas ficariam interessadas, mas ele decidiu esperar o momento certo para apresentar ao mundo a sua invenção, de todo modo muito criativo. Em 1927, ouviu falar sobre uma mulher de Londres chamada Mercedes Glade, que alegou ser capaz de nadar através do canal inglês, um canal de 32 quilômetros que separava a Inglaterra da França. As pessoas não acreditavam nela, então ela foi chamada para fazer isso na frente de milhares de pessoas, mesmo que a água estivesse muito mais fria. Hans viu a oportunidade e encorajou a jovem a usar um Rolex Oyster em seu pescoço. Após nadar por mais de 10 horas, ela foi retirada da água após quase congelar até a morte, e ela nadou 90% do canal. Apesar do desafio não ter sido um sucesso, o Rolex Oyster saiu da água em perfeito estado. As pessoas ficaram loucas pelo relógio e Hans seguiu com sua estratégia de marketing, colocando o feito em um dos maiores jornais de Londres. Foi nesse momento que o Rolex ganhou fama internacional como algo revolucionário. Para promover esse sucesso, Hans também passou a anunciar os seus relógios dentro de aquários com peixes de verdade dentro deles, bem nas vitrines de suas lojas, para que todas as pessoas vissem os relógios quando passassem. Essa estratégia genial funcionou perfeitamente e as pessoas ficaram viciadas nos relógios. Nesse momento, Hans passou a investir fortemente em publicidade. Foi então que, em 1928, ele trabalhou com uma das melhores modelos da época, Evelyn Leigh, onde ela passou a promover os relógios. Ela chegou até a tirar fotos com a mão dentro dos aquários da Rolex, e a publicidade não parou por aí. Em 1933, os Rolex Oysters foram vistas nos jornais mais de uma vez, dessa vez relacionado a um voo sobre o Monte Everest, onde os passageiros perceberam que os seus relógios Rolex ainda estavam em perfeitas condições.
Outro exemplo foi quando o famoso motorista Malcolm Campbell quebrou um recorde de velocidade por dirigir a 300 milhas por hora usando seu Rolex. Em 1935, Hans pediu permissão de Malcolm para divulgar e ele aceitou, recusando ser pago. Nesse momento, as pessoas começaram a perceber que o Rolex não era apenas um relógio de qualidade, mas um confiável e excelente relógio de pulso que qualquer pessoa poderia usar no dia a dia. Apenas um grande marketing é necessário para fazer uma companhia ter sucesso. Durante esse tempo, a Rolex continuou impressionando as pessoas quando eles lançaram seu novo modelo, o Rolex Oyster Perpetual, em 1931, que se tornou o primeiro relógio à prova d'água e de corda automática. O modelo antigo do Rolex Oyster foi uma grande conquista, mas o defeito dele era que os usuários precisavam dar corda manualmente muitas vezes, e isso era difícil, porque ele era muito apertado. Você precisava abrir o símbolo de coroa para ter acesso à corda, para aí sim conseguir ajustar e depois precisaria fechar de novo. Criar um relógio de corda automática era um sonho que as pessoas tentaram realizar por séculos, mas ninguém obteve sucesso. Entre 1934 e 1940, Hans também produziu relógios próprios, sem usar a sua marca Rolex. Ele registrou esses relógios como seu próprio nome. Mas isso não continuou devido ao ódio que os franceses e britânicos tinham pelos alemães. Mesmo com todas as suas conquistas, Hans ainda lutava para fazer seu nome no mercado e colocava o dobro de esforço para manter uma empresa de sucesso com o seu nome alemão. Quando a Segunda Guerra estourou, a Rolex sofreu duras consequências. Tornou-se difícil e muito caro exportar produtos da Suíça para outros lugares da Europa. Hans ficou muito abalado com essa situação e, para aumentar sua maré de azar, infelizmente, sua mulher faleceu em 1944. Para homenagear sua esposa, ele fundou a Fundação Wilsdorf, uma organização de caridade para causas sociais. Pouco antes de sua morte, ele transferiu 100% de sua participação na Rolex para essa fundação, que ainda existe e controla a Rolex até hoje. A Rolex nunca vai se tornar pública ou ser vendida, muito menos pagará impostos, porque ela é essencialmente uma caridade. Assim que a guerra terminou, a Rolex começou a decolar completamente. Para se ter uma ideia, em 1946, a empresa vendeu mais de 50 mil relógios certificados e no ano seguinte, em 1947, as vendas dobraram para 100 mil relógios certificados, vendendo em um ano o dobro do que eles haviam vendido nos últimos 10 anos. Esse sucesso todo se deu por conta do seu novo modelo, que foi lançado em 1945. O Rolex Datejust, o primeiro relógio à prova d'água com corda automática que indicava o dia do mês no mostrador, e logo em seguida eles lançaram outro modelo revolucionário, o Rolex Day-Date, que além de incluir o dia do mês, ele mostrava o dia da semana. Esses relógios ainda são vistos hoje em dia e são relógios de pulso padrão. Durante os 50 anos, a empresa lançou uma série de relógios inovadores. O mais incrível de todos foi o Rolex Submariner, que foi lançado em 1953 e foi o primeiro relógio de pulso à prova d'água que poderia chegar a 100 metros de profundidade no oceano, sem ficar disfuncional. Hans Wilsdorf morreu em 1960. Após a sua morte, a Rolex passou a ser apresentada como um relógio de luxo. A companhia conduziu suas forças para mostrar seus relógios como acessórios exclusivos para pessoas da alta sociedade. Outro fator para se considerar é que em 1985, a empresa passou a fabricar seus relógios em aço 904L, que é muito durável e caro, sendo a primeira marca de relógios a fazer isso, que é um dos motivos para os Rolex serem tão caros. Hoje em dia, a empresa ainda é a maior marca de relógios de luxo do mundo. Um menino órfão que começou com nada, Hans Wilsdorf, seguiu seu caminho por conta própria, mudou a indústria de relógios para sempre e seu legado está no pulso de todas as pessoas que, assim como ele, lutaram pelo seu sucesso. Se você quer apoiar a educação financeira, considere se inscrever no canal e deixar um gostei nesse vídeo.
Nos vemos na próxima.